Olá! Hoje a gente mergulha no quarto capítulo do livro de Jonas. A história, olha, ela não termina lá com o arrependimento de Nínive, não. Na verdade, a coisa fica mais, é, pessoal para o Jonas. Ele fica profundamente descontente, irado mesmo. Exato. Irado porque Deus perdoa a cidade, né? Parece contraditório. Totalmente. E ele ora, mas a oração é quase uma reclamação, sabe? Ah, Senhor, eu sabia, era isso que eu temia. Por isso eu fugi para Tarsis. É impressionante. Ele até cita os atributos de Deus: gracioso, compassivo, tardio em irar-se. Sim, grande em amor, que se arrepende do mal. Mas ele usa isso como, assim, a fonte da raiva dele. É a base da frustração. Ele conhece Deus, mas não aceita que essa misericórdia se aplique aos inimigos dele. Chega a pedir a morte, né? Pesado. Muito. E essa honestidade dele é brutal, desconcertante. Mas a primeira resposta de Deus é uma pergunta, né? Uma pergunta direta. É razoável essa tua ira? Como quem diz, pensa bem, Jonas. Exatamente, um convite à reflexão que ele parece ignorar no momento. É, porque ele não responde, ele sai da cidade, vai para o leste, faz um abrigo improvisado e fica lá, esperando. Esperando para ver o que acontece com o Nínive, talvez, ainda na expectativa de alguma destruição. Pode ser. E é nesse momento que Deus age de novo de um jeito bem peculiar. Faz crescer uma planta. Uma planta para dar sombra para ele. E o texto diz que Jonas ficou muito contente com a planta. Muito mesmo. Um alívio físico ali no calor. É, um pequeno consolo divino, né? Mas essa alegria toda por causa de uma planta contrasta demais com a raiva pela salvação de milhares de pessoas. Mostra bem o foco dele, né? O próprio bem-estar. Sim, e essa alegria dura pouco. Pouquíssimo. Na madrugada seguinte, Deus manda um verme. Um verme para atacar a planta e ela seca. Acabou a alegria. E não para por aí. Vem o sol forte, um vento leste quente, um cenário bem desconfortável. Deus orquestra os elementos, né? A planta, o verme, o vento, o sol. E Jonas desmaia de calor. E, de novo, pede a morte. Diz que é melhor morrer do que viver assim. É uma lição muito prática, quase física. Deus está ensinando na pele. E aí vem a segunda pergunta de Deus, direcionada agora. É razoável a tua ira por causa da planta? E a resposta de Jonas é teimosa, desafiadora. Ele diz, sim, é razoável até a morte. Morrer de raiva por causa de uma planta. É um absurdo, né? Mas é aí que está o clímax da lição de Deus. Exato. Deus pega essa reação exagerada dele E usa como espelho. Contrapõe essa preocupação imensa pela planta com a questão de Nínive. é o argumento final de Deus. Olha, Jonas, tivesse compaixão dessa planta, que você não plantou, não cuidou, que nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive. É poderoso. E a descrição de Nínive é importante. Mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso pode se referir a crianças ou talvez a uma ignorância espiritual geral do povo, né? Gente perdida, sem direção. E tem mais. E também muitos animais. Essa parte é fascinante, mostra a amplitude da compaixão divina. Não é só pelas pessoas, mas por toda a criação daquela cidade. Expõe totalmente a visão limitada e egocêntrica de Jonas, né? Contrastando com esse cuidado imenso de Deus. Um cuidado que ultrapassa fronteiras, preconceitos, a ideia humana de quem merece ou não merece compaixão. E o capítulo, o livro todo, na verdade, termina aí, com essa pergunta de Deus pairando no ar. Sem a resposta de Jonas. A gente não sabe o que aconteceu com ele depois disso. Se ele entendeu, se mudou. E talvez essa seja a intenção, né? Deixar a pergunta ecoar. Não só para Jonas, mas para a gente também. Até onde vai a nossa compaixão? Será que a gente se importa mais com os nossos confortos passageiros, as nossas plantas, do que com o destino de tanta gente que a gente nem entende direito ou que até considera diferente, talvez inimiga? Fica aí a reflexão, né? Uma pergunta que continua muito atual.